Não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho para receber as notificações. Agora, pro vídeo. A gente falou dos 3 iniciais de Unova recentemente num vídeo da série explicando iniciais, mas, de verdade, eles não são os únicos iniciais dessa região. Pansage, Panpour e Pansear são também, de uma forma diferente, iniciais nessa mesma região. E é até interessante pensar sobre, porque, tipo, eles são realmente vistos assim, como iniciais secundários. Então, vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais sobre os Pokémon mais injustiçados e odiados da franquia. Pra começar, eu genuinamente gosto dos 3 macacos de Unova, e eu tô falando do design deles mesmo. E esse vídeo, essa ideia desse vídeo, surgiu do fato deles serem odiados de graça. Se você até gosta deles, comenta aí qual é o seu favorito, porque eu tenho certeza que eu não tô sozinho nisso. Mas, vamos começar em ordem. O que tem eles? Por que eles sequer existem? Basicamente, toda a sua construção foi uma questão de design. Game design, design de jogos. Porque, assim, se a gente tá falando de monstrinhos de um jogo, a gente precisa falar deles no contexto desse jogo. Vamos nos situar de tudo. Os 3 macaquinhos subiniciais são 3 Pokémon introduzidos em Unova, especificamente Pokémon Black ou White. Mas vamos pensar cronologicamente. Quando é que a gente os conhece? Bom, depois de escolher nosso inicial entre Snivy, Oshawott e Tsapping, ao chegar na cidade do primeiro ginásio, nós ganhamos um deles ao explorar a rota ao lado. Se escolhermos Snivy, ganhamos Panpour. Se escolhermos Oshawott, ganhamos Pansear. E se escolhermos Tepig, ganhamos Pansage. Antes da gente falar do design deles aqui, vamos comentar sobre a questão de game design que a gente mencionou antes. Pokémon tem uma mania que todo mundo reclama e acha chato, que é ter tutoriais no começo dos jogos, onde demora anos com personagens te ensinando o que você já sabe por ser uma pessoa com problema de desapego. Para evitar fazer o mesmo tutorial pela 40ª vez, o Masuda, que é o diretor desses jogos, resolveu colocar esse tutorial embutido no primeiro ginásio. Aqui, dependendo da sua escolha de inicial, o ginásio vai ter um Pokémon que resiste ao golpe mais forte do seu, além de conseguir dar dano super efetivo nele também, fazendo com que você aprenda super efetividade por bem ou por mal. E, dado esse contexto, os macaquinhos são a forma de aprendizado, onde você começa a ver o triângulo de tipos em ação. Isso é interessante também pela raridade. A essa altura do jogo, você não encontra nenhum Pokémon de planta, fogo, água, e não vai por um tempinho. Então eles têm uma tipagem que funciona perfeitamente pro tutorial, além de ajudar também nisso com a raridade desses tipos, balanceando tudo. Então, dado todo esse contexto, a existência dos macacos elementais faz parte do aglomerado de tutoriais e seria um Pokémon que ajudaria você com o seu primeiro desafio, que é o tutorial, sendo provavelmente até o Pokémon principal dessa sua futura vitória. E é interessante imaginar como isso funciona com uma pessoa que tá jogando esses jogos pela primeira vez, sendo o primeiro jogo de Pokémon da vida dela. Aquele Pokémon que ajudou ele no seu primeiro desafio grande, que tava armado pra perder, foi um Pokémon recebido de presente, que são eles. Isso acaba criando um laço maior entre o treinador e o Pokémon em si, fazendo com que esse presentinho tenha um sentimento de proximidade muito maior do que o normal. E não só no ginásio, eles são literalmente para ajudar você a ter uma forma de lidar com o Pokémon inicial do seu rival, já que o Cherry nesse jogo, ele escolhe o inicial dele sendo aquele que ganha do tipo do seu inicial. Então, frequentemente na sua jornada, ele vai estar ali para te ajudar a lidar com um problema. Mas tem um detalhe sobre o porquê ele começa a perder o seu valor. Vamos seguir cronologicamente. Depois de usar eles no primeiro ginásio, eles também ajudam no segundo, sendo todos neutros em dano ofensivo e defensivo contra Lenora. Depois disso, em Castelia, você consegue as pedras evolutivas de todos eles, escolhendo a que vai te ajudar a evoluir o seu macaquinho, e com isso você tem antes do terceiro ginásio um Pokémon já completamente evoluído capaz de te ajudar a enfrentar a batalha do líder daqui. E é até balanceado essa enfrentação de batalha contra o líder. Quem tinha um Pokémon com fraqueza ao as dele, agora tem um macaco super efetivo. Quem tinha um Pokémon com vantagem ao as dele, agora tem um macaco com fraqueza. E quem escolheu o Snivy joga no modo difícil por ter agora 2 Pokémon que tomam super efetivo dos 2 stabs da Livani e do Burgh. Se você reclama de dificuldade em Pokémon, tenta usar o Snivy aqui. E tristemente essa foi a minha experiência jogando pela primeira vez. Mas isso dá você uma grande vantagem no começo do jogo. Ter um Pokémon já evoluído na sua forma final logo cedo, dá a eles uma vantagem estatística enorme. Provavelmente ele é mais forte do que todos os outros Pokémon que você conseguiria encontrar a essa altura do jogo. Mas isso ao mesmo tempo que é bom, é ruim. Pokémon, caso vocês não saibam, é um jogo, e o jogo é sempre pensado e balanceado. Então, geralmente, Pokémon que evolui cedo tem estatísticas que fazem a diferença para serem melhores, mas que com o tempo eles vão ficando para trás dos outros que evoluem mais tarde. Por isso, os iniciais têm 3 evoluções desde sempre. Eles são pensados como marcos da sua aventura, não só para te marcar, mas também como marcos de dificuldade. E o fato dos macaquinhos não terem isso pode ser visto como uma ideia, tentar te passar a ideia que você precisa trocar de Pokémon e usar outros.
Aprender a desapegar do passado e conhecer algo novo, igual a geração inteira. A geração inteira de Unova, que foi um marco dizendo, chega de ficar trazendo de volta os Pokémon velhos, vamos ver coisas novas. E a gente sabe como isso terminou, né? Parece que todas as boas ideias do Massuda são sempre cagadas pela comunidade na primeira oportunidade pra depois de um tempo, todo mundo perceber a sua genialidade. E ainda tem um detalhe que faz com que tudo isso, envolvendo os macacos, funcione. Por um detalhe importantíssimo, que a gente agora esquece, mas que faz todo sentido no contexto dos jogos quando eles lançaram. Você, quando recebe o seu, você não sabe que existem 3 macacos diferentes. Você recebe um deles, e os outros você só pode ver depois do segundo ginásio. Lá pelo level 20, que inclusive é quando você tá bem próximo de conseguir evoluir o seu. Você logo depois de conseguir achar os outros macacos, você consegue ganhar a pedra que evolui o seu. Então pensa nisso, você recebe um macaco que é raro, te ajuda com as suas fraquezas, ele é colorido, porque lembra que isso chama um pouquinho a atenção, e eu já falei que ele é um macaco. Quem não gosta de macaco? No final, o que acontece é que ele vira algo substituível facilmente. O que te atrapalha a ter o apego, já que o Unova em si tem muitos Pokémon com design incríveis. Se, por exemplo, você tem um Sear, você pode substituir ele por um Darmanitan, um Chandelure. Se você tem um Por, você consegue trocar ele por um Jellicent, ou então um Seismitoad. E se você tiver um Sage, você pode trocar ele por um Leavanny ou um Sawsbuck. E se você quiser manter esse que é o tipo grama. A desvantagem deles é estar numa geração cheia de designs bons. E falando nisso, vamos falar de designs. Sobre por que eles serem tão feios. Primeiramente, dado todo esse contexto, ele ainda não podia sobrepujar a posição do inicial. Ele foi feito para ser um amigo secundário ao seu inicial. Então eles não podiam ter tanto destaque assim. Provavelmente esse design de forma, onde eles são todos iguais, é por isso. Aí, para variar, eles pegaram algumas inspirações para diferenciá-los por pouco. Primeiramente, cada um deles é um dos 3 macacos sábios. Por de água não vê, Sear de fogo não ouve e Sage de planta não fala. Tudo isso visível nos seus designs. Por com os olhos que parecem fechados, Sear com a mão no ouvido como se tentasse escutar e Sage com a boca aberta como se tentasse falar. Mas isso tudo é muito japonês, e eles Pokémon de fora do Japão. Então, nas suas evoluções, todos com cabelos de astros famosos estadunidenses. Mas mais importante de tudo, cada um deles tem aspectos que combinam com o design dos iniciais que você já escolheu. A sinuosidade e ondulação do Snivy e a sua linha evolutiva com a do cabelo da linha do Por, sendo arredondado e delicado. A cara de que está pronto para sair no soco com fogo que move as pessoas, tanto no Emboar quanto na animada linha do Sage, ambos todos cheios de detalhes pontudos. E os calmos, mas prontos para o combate, com a linha do Sear e a linha do Samurott. Ambos têm uma mistura bem detalhada de pontas, mas também ondas, perceptível no bigode do Samurott e o cabelo do macaco, uma mistura de calma, inteligência e força. Então dá pra ver que todos eles foram feitos para combinar entre os iniciais. Em vários aspectos. Eles, inclusive, vale lembrar que eles são os únicos Pokémon que têm as habilidades de iniciais sem serem iniciais. Eles também têm os únicos golpes que são de iniciais sem serem iniciais. Eles são iniciais. A gente só não sabe ainda qual região. Se quiser saber mais sobre outros iniciais, nós temos a playlist de vídeos aqui sobre Pokémon iniciais. E aqui embaixo também tem a playlist, o vídeo da Pokédex de Unova. Se quiser saber mais sobre a Pokédex de Unova como um todo, tem esse vídeo aqui. Iniciais, Pokédex, opções. Só que escolher um vídeo aí e clica. KO